Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano dessa semana. Aqui você fica por dentro de tudo que foi notícia na TV das Bênçãos do Pai. Uma série baseada na vida de Jesus Cristo, que já é conhecida na internet, terá agora sessões especiais nos cinemas brasileiros. O Alan Ribeiro vai nos explicar melhor sobre isso na reportagem. É o que nós vamos acompanhar agora. Eu sou Judas. Shalom, Judas. Eu escolhi vocês 12 como meus apóstolos. Vai chegar o momento. Vocês vão seguir os meus passos. Sucesso em vários países, a série The Chosen, Os Escolhidos, é um dos maiores fenômenos recentes do streaming. Criada pelo norte-americano Dallas Jenkins, a trama acompanha a vida de Jesus a partir do ponto de vista daqueles que foram mais próximos do Messias, como Maria Madalena, Simão Pedro e Judas. Amanda Jenkins, uma das autoras da série, compartilha o desafio de produzir um audiovisual que trata a vida de Cristo. Para fazer essa série, você precisa conhecer toda a história da Bíblia, ter domínio sobre o que você fala. É um desafio muito grande, mas também é muito divertido. Sessões particulares dos episódios aconteceram no último dia 24 em São Paulo e no próximo dia 27 terá como palco o Rio de Janeiro. Sucesso mundial com 110 milhões de espectadores em 175 países, a série The Chosen terá 2 capítulos de sua terceira temporada apresentados em sessões dubladas em 45 cidades do Brasil a partir do dia 31 de agosto. E um produto super bacana, uma produção excepcional. Acho que a série já demonstrou toda a sua força e seu potencial. É um super privilégio para a gente poder trazer isso em primeira mão. Os 2 primeiros episódios da terceira temporada dublados pela primeira vez, de uma só tacada, para colocar as pessoas na sala para viver essa experiência junto. Acho que hoje o evento, que aqui a gente está vendo a pré-estreia, todo mundo super empolgado com esse momento, então para a gente é muito bacana poder de fato unir, né? A gente é o lugar que a gente valoriza a experiência coletiva. As pessoas, quando você está em casa, às vezes você está lá com o celular, tem um monte de outras coisas que te distraem. Aqui é um momento que você está 100% dedicado para o conteúdo, para a tela, na tela grande, e ter a chance de ter um conteúdo de qualidade como The Chosen, acho que é uma oportunidade muito bacana. A gente está super feliz de poder proporcionar isso para os milhares de fãs e poder levar essa palavra também para mais gente que ainda não, por algum motivo, não conhece a série, agora também com a versão dublada, que isso garante também acesso a muito mais gente no nosso Brasil. The Chosen é a prova de que produções que têm como pano de fundo a fé têm conquistado cada vez mais os amantes do streaming. Eu acho que o maior desafio é que nós católicos possamos valorizar essas produções. Desde um documentário, um docudrama, uma ficção, uma série, tem a sua mensagem de valor, tem a sua mensagem cristã. Então o maior desafio é que nós cristãos, nós católicos, quando um filme é divulgado, que vai estar no cinema, apoie, organize seu grupo, vá assistir, porque é isso que o cinema vai entender. Eles querem mais, então vamos continuar com ele em cartaz. Esse é o maior desafio hoje, porque os exibidores já entenderam que nós temos esse conteúdo e está à disposição para exibir, mas aí depende muito de nós. Não se preocupem com suas próprias vidas. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois essa é a lei e os profetas. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. A campanha da Fraternidade 2023, com o tema Fraternidade e Fome, recebeu o apoio do movimento Pacto contra a Fome e CNBB. A luta contra a fome e o desperdício. A repórter Lohane Castro traz detalhes lá de Brasília. A parceria foi consolidada através de um encontro realizado na sede da CNBB em Brasília e contou com a presença do subsecretário adjunto-geral da CNBB, Padre Patrick Samuel Batista, do secretário executivo de campanhas, Padre Jean Paul Hassen, e da equipe do Pacto contra a Fome, liderada pela empresária Geise Diniz.
O movimento vai oferecer às comunidades do Brasil um guia sobre o combate à fome e ao desperdício de alimentos. Até agora, nós estamos num processo de elaboração conjunta de um manual de bons procedimentos para evitar o desperdício, que é uma das grandes causas da fome. Então, o Pacto está construindo esse manual, nós vamos colaborar na construção e depois vamos colaborar também na divulgação do manual contra o desperdício. Ou seja, é um material que vai abranger também a sociedade civil, principalmente a comunidade católica? Para todo mundo. Nós vamos ajudar na divulgação, mas é um manual que nós queremos que chegue a todas as casas do Brasil para que a gente vença o desperdício e, com isso, vença a fome. É um guia prático de atitudes no dia a dia que a gente pode fazer, mas eu acho que o guia ele é uma ferramenta. A parceria com a CNBB ela é muito mais ampla e aí ela pode ser de várias formas que também a gente ainda não tem todas as ideias. Então, começa com um bom entendimento de que a gente tem valores comuns, que a gente acredita que realmente isso é extremamente importante para ajudar. O Papa Francisco traz isso muito, né, na fala dele, da questão da fome e do desperdício de alimentos. Então, eu acho que tem total coerência para que sigamos juntos. A gente tem como meta 2030, nenhuma pessoa no Brasil com fome e 2040 todas bem alimentadas. Então precisamos trabalhar todos juntos, todos os setores. Na campanha da fraternidade, o versículo base é Mateus 14,16. Dai-lhes vós mesmos de comer. O Santo Papa prega que combater a fome é responsabilidade do governo por meio de políticas públicas e também dos fiéis, comissionados por Jesus a alimentar os famintos. Para isso, é preciso saber a importância do consumo consciente de alimentos e também a de partilhar. Nós vencemos a fome alimentando-nos. Agora, nós precisamos fazer com que o alimento chegue a esses 33 milhões de brasileiros que não se alimentam e por isso têm fome. Agora, como fazer isso? De muitas formas. Ninguém vai fazer isso sozinho. Mas ninguém é dispensável dessa tarefa. Cada um fazendo o seu pouquinho, nós vamos matar a fome do Brasil. Como que a gente vai mudar isso? A partir do momento que a gente tenha consciência de que somos um país que tem 33 milhões de pessoas que passam fome todos os dias, que não sabem se vão comer amanhã. E ao mesmo tempo, a gente joga no lixo 8 vezes o que seria suficiente para alimentar essas pessoas. Então todo mundo, todos nós, nós somos corresponsáveis por isso. São parcerias como a da CNBB e o apoio da comunidade católica que ajudará o Pacto contra a Fome a atingir o objetivo. O movimento não está ligado a partidos políticos e atua em vários setores da sociedade com a única missão de ajudar no combate à fome. As atividades na construção da nova Casa do Pai estão a todo vapor, com ritmo intenso e constante. A Ana Luísa esteve lá para acompanhar de perto o progresso. E você vai ficar sabendo de tudo na reportagem. A cada novo momento, a obra do novo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno avança mais, com novas estruturas ganhando forma, cor e vida. A concretagem é a última etapa da construção de elementos estruturais em uma obra. Essa fase é muito importante e consiste no lançamento do concreto sobre uma estrutura da construção, podendo ser as lajes, vigas e pilares, por exemplo, até a secagem. Conforme a necessidade, essa etapa pode ser realizada a cada 7 dias, de 15 em 15 dias ou em um período variado. Mas dessa vez, o carregamento está mais cheio do que antes, por um motivo especial. A gente está executando as vigas, uma delas é da capela, a parte de armação. Mas em paralelo a isso, a gente está concretando uma das maiores vigas que a gente tem na obra, né, na construção dos braços da cruz. Essa viga, ela vai receber aí aproximadamente 70 metros cúbicos de concreto, que equivale a aproximadamente 70 caixas d'água, né, de 1.000 litros. Então a gente pega esse concreto, quando esse concreto chega na obra, ele chega em caminhão de uma concreteira. Então vão chegar aqui aproximadamente 8 caminhões.
Esse concreto que chega, ele é analisado, ele passa por todo um teste feito em laboratório, então é feita uma análise prévia para a gente entender que aquele concreto que chegou é o concreto que está especificado em projeto. E posteriormente esse concreto ele é lançado na peça. Após o lançamento do concreto na viga, existe todo um processo minucioso de análise da qualidade do material, feito pela equipe da engenharia da construção. Por isso é preciso seguir um planejamento rigoroso para garantir a qualidade do trabalho. Ele vai escorrendo ali na peça para ele pegar o formato dela. É uma peça que tem aí aproximadamente 2,5 metros de altura. Então a gente consegue visualizar que é uma peça gigantesca para receber todo esse volume de concreto. E esse concreto vai durar o dia todo praticamente, porque a gente tem que ir acompanhando. O concreto, além de muito volume, ele é muito pesado, né? Uma caixa de 1.000 litros, né, de água, né, ela vai pesar aproximadamente 1.000 quilos. Já uma caixa d'água de 1.000 litros de concreto, que dá 1 metro cúbico de concreto, pesa aproximadamente 2.500 quilos. Então a gente está jogando muito peso naquela estrutura. A gente joga um pouco de concreto, espera ele endurecer um pouco e vai lançando esse concreto. E aí, posteriormente, esse concreto ele é tratado, ele é curado, a gente vai jogando água tratando esse concreto. Normalmente é entregue um caminhão de concreto por semana, mas dessa vez foram entregues 8, por causa das vigas de tamanhos variados. Isso mostra que a obra está a todo vapor e também está caminhando cada vez mais, com a ajuda de todos os devotos e devotas evangelizadores que sonham esse lindo projeto com a gente. Sem vocês, nada disso seria possível. Além disso, os filhos e filhas de Deus também se interessam em saber sobre a situação atual da construção, que agora está focada nos braços da cruz. A gente tem evoluído tanto no braço direito quanto no braço esquerdo. Para quem acompanhou a Romaria e acompanha os programas, né, o andamento da obra, já visualizou que a gente fez uma parte de alvenaria, a parte de tijolos. Aquela estrutura que tem a alvenaria, que tem os blocos, né, de tijolos, é o lado esquerdo da cruz, é o braço esquerdo da cruz. E aí atualmente a gente tem trabalhado no braço direito da cruz. Os braços, eles têm as estruturas são idênticas, né? A mesma quantidade de pilar, de viga, é a mesma dos dois lados, até a altura. Então a gente vai atingir aqui também desse lado 62 metros de altura. As atividades na obra são muito dinâmicas e envolvem todos do time de colaboradores, com etapas diferentes. A gente tem a parte de concretagem, a parte de armação de pilares, de vigas. Então a gente tem uma atividade dinâmica acontecendo. Mas especificamente o que tem acontecido hoje na obra é que a gente tem trabalhado nas capelas. Os braços da cruz são capelas, então a gente tem aqui a Capela do Santíssimo e 2 capelas auxiliares. A gente tem trabalhado na confecção das vigas dessas capelas. Então a gente está trabalhando hoje em uma das capelas auxiliares, colocando a armação da viga, né, que é aquela estrutura que fica deitada. Numa construção pequena, a gente tem os pilares, que popularmente a gente chama de coluna, né? E tem as vigas, que recebe o peso das lajes. Então a gente está trabalhando em uma dessas estruturas armando. O que é armar a estrutura? É pegar o aço, então a gente compra o aço, a peça de ferro, e os armadores colocam na posição adequada. E aí a gente issa isso com guindaste e coloca no local. E depois vem todo um trabalho para posteriormente ser concretado. Independente da etapa ou dos elementos relacionados à construção, a obra do novo santuário tem como pilar fundamental a força da fé, que emociona e toca o coração dos devotos. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Aqui você vê as notícias na TV das Bênçãos do Pai. Um relatório de monitoramento global da educação
propõe um alerta para o uso consciente e responsável do celular em sala de aula. Vamos acompanhar os detalhes. Dados divulgados em junho pela Associação Nacional de Telecomunicações apontam que no Brasil temos mais de 251 milhões de celulares com linhas ativas. Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não faça o uso diário do aparelho, independente da idade, da profissão e do local. Nos centros de ensino não é diferente. Já se foi aquele tempo em que um aluno chegava apenas com livros e cadernos para o período de aula. Alguns colégios, por exemplo, são mais liberais, outros proíbem o uso do aparelho. E é importante ficar atento quanto ao uso dessa ferramenta. O Felipe é diretor-geral de um colégio e tem vários motivos para explicar o porquê tanta gente vê o celular como um vilão. De uma forma como um todo, na sociedade o celular tem sido um elemento de nos afastar, de nos isolar, de colocar eu no meu mundo, você no seu, ainda mais quando a gente tem com isso uma relação de aprendizagem, né? É um empecilho muito grande. Torná-lo o vilão pode ser uma ineficiência nossa, de não tentar agregar. Não podemos colocá-lo como material didático, mas podemos colocar, assim como na sociedade que nós interagimos, nós estamos aqui e tem gente de repente nos assistindo pelo celular, mas a gente tem que colocar ele num momento oportuno, com um bom uso, e isso exige uma excelente preparação. Por tirar a concentração em momentos que são importantes, os estudantes já estão bem orientados sobre como deve ser o uso do aparelho no período de aula. Durante a aula, normalmente, para não me distrair mesmo, tem que ficar guardado dentro da minha mochila fechada, porque a gente usa muito para tirar foto do quadro, porque mesmo antes, agora depois da pandemia, a gente acostumou a usar muito o celular para tirar foto do conteúdo, tirar foto das matérias, então ele está ali sempre com a gente meio que ficou apegado a ele. Então eu acho que para facilitar isso é melhor deixar dentro da mochila com ela fechada. E é bom a Alexia e as colegas agirem dessa maneira mesmo, já que o orientador pedagógico está atento para chamar a atenção se achar necessário. Antes de você trabalhar qualquer sanção, primeiro a gente tem que entender que a proposta é conscientizar o aluno à prática, que às vezes ela pode ser equivocada ou inadequada, e a partir dessa conscientização a gente trabalha outros meios. Quando é recorrente, aí nós trabalhamos algumas sanções, ligamos para os pais, até mesmo ocorrências disciplinares. Em países como Holanda e Finlândia, o uso do celular foi proibido em salas de aula. Aqui no Brasil não existem leis que proíbam a utilização. Até por isso, alguns diretores e coordenadores têm trabalhado a ideia de que o celular pode ser um aliado da educação. Mas nem todos concordam. O que você não pode ter é ele como ponto de partida, ele como elemento, como um elo entre o conhecimento e o aluno. Então não, ele não pode ser utilizado para começar no conteúdo, ele pode ser utilizado para finalizar, para provar, para pesquisar, para você trair elementos, mas em momentos isolados. Fora isso, o celular precisa estar guardado, porque ele é um momento de atenção. Ainda sobre essa inclusão, a Tatiana, que é diretora pedagógica, faz um apelo aos demais colegas. É muito importante que nós, enquanto profissionais da educação, mantenhamos o olhar atento a esta geração e façam com que eles não confundam as necessidades, e sim que eles estejam orientados para que dentro da escola eles não precisem desse item tecnológico e que fora dela as famílias também precisam conscientizar que por trás de toda criança, todo adolescente ou todo menor de idade, precisamos de um adulto vigilante, para que realmente as escolas, em consonância com as famílias, direcionem a esses jovens a um futuro mais consciente ao uso dessa tecnologia que está apenas começando na vida dessa geração. Um exemplo de trabalho que soube aliar a tecnologia com a educação é o do professor André. Responsável pela disciplina de artes, ele contou como tem utilizado a ferramenta com os alunos. Hoje nós fizemos atividade utilizando recursos tecnológicos do próprio celular dos alunos, experimentando diversas possibilidades da fotografia artística, fotografia com o próprio recurso que todos têm em mão. Então a atividade traz uma ludicidade, eles ficam bem à vontade, se
envolvem na participação e querem registrar ao máximo aquilo que está no seu cotidiano, no seu dia a dia, representando, assim, uma das modalidades da arte, uma das linguagens artísticas, que é a fotografia, alinhado com a tecnologia do momento. Agora, falando de longevidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, até 2050, 2 bilhões de pessoas terão mais de 60 anos, 1/5 da população global. A Ana Luísa traz a reportagem sobre este tema. Acompanhe. Envelhecer de forma saudável é o desejo de grande parte da população, que precisa estar atenta e se cuidar para que isso aconteça. Quando se fala em envelhecer, essa palavra pode assustar alguns, mas para a grande maioria é sinônimo de saúde e mais um ciclo da vida. No mundo inteiro tem se percebido um envelhecimento prolongado, ou seja, as pessoas estão vivendo mais tempo do que o esperado. A longevidade nada mais é que o prolongamento dos dias e está relacionada a vários fatores, como a atividade física, a alimentação saudável e uma rede de apoio. Hoje é muito comum as pessoas chegarem aos 100, 102, 104 anos. Por quê? Porque tiveram a oportunidade, a educação, as informações, uma relação familiar saudável, relações sociais positivas, não é? E se cuidaram, se autocuidaram. Tanto que no ranking as mulheres saem em primeiro lugar, porque é da mulher o cuidado. Ela é inerente à mulher cuidar. Então isso tem mostrado nas pesquisas, nos dados demográficos, essa longevidade. O desafio é a longevidade com dignidade. Mais importante do que viver por muitos anos é ter qualidade de vida e saúde mental. O importante é um esforço pessoal, é buscar ajuda médica, social, esse suporte afetivo da comunidade para viver bem. Porque a saúde mental também, principalmente pós-pandemia, ela tem influenciado muito na qualidade de vida das pessoas idosas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de idosos acima de 60 anos em 2050 chegará a 2 bilhões de pessoas, o que representará 1/5 da população mundial. Só no Brasil, a previsão é que em 2030 o número de idosos supere a quantidade total de crianças entre 0 e 14 anos. Vamos conhecer agora a história de uma senhora que recentemente completou 102 anos e ganhou de presente uma cerimônia reservada com familiares e amigos. Silvia Alves e seu esposo Décio se casaram em 1940, viveram juntos 62 anos e tiveram 2 filhas. Para ela, além da família, os amigos são essenciais para a felicidade ser completa. E Deus me deu essa felicidade, né, de viver bem, junto com os meus. Me casei muito bem, graças a Deus, vivi 62 anos. Temos 2 filhas que são a metade da nossa vida, né? Então, eu acho que eu sei sobre isso, tem pouco para falar, porque resume tão poucas palavras, né? A gente ser feliz. Com mais de um século de vida, Dona Silvia viu, ouviu e presenciou muitas mudanças significativas na sociedade. Uma lembrança muito marcante e presente em seu coração são os carros de boi, que fazem parte das raízes da sua família no Triângulo Mineiro. Ela se surpreende com os avanços da tecnologia, por exemplo, a rapidez de um passeio de carro hoje em dia. Meu avô tinha, isso são os abastados que tinham esse conforto que eles diziam, né? Aqueles carros de boi apropriados para carregar as pessoas, né? Um conforto dentro do próprio carro. Aí mais tarde eu vi chegar o Ford 28, né? Que era um Fordinho. Aí foi uma revolução, né? Uma coisa fantástica, uma maravilha do século, foram os carros, né? Aí já começou uma civilização, vamos dizer, chegar por aí, né? Eram lugares que a gente, naquela ocasião, gastava 7 horas para ir de uma cidade a outra, como para segurar a Uberlândia, era 7 horas de carros, desses carros que eu falei 28, arrebentava pneu constantemente, porque eram pneus estreitinhos, era outro tipo, né? E hoje leva-se 20 minutos de carro.
Ela revelou alguns segredos para sua energia e vitalidade e como conseguiu atingir uma vida tão saudável, feliz e próspera. Simplicidade é uma coisa fantástica, ajuda muito a gente. A fé em Deus é uma coisa, é o número 1, né, de tudo que a gente tem. E minha vida foi sempre simples, sem nenhuma pretensão, sempre, graças a Deus, vivi muito bem. Tive essa felicidade, meus pais maravilhosos, família enorme, né, por parte da minha mãe. E muito feliz, viu? Nós somos toda a vida, muito feliz. Minha comida sempre é simples. Ser centenária é um sentimento indescritível. Com tantas mudanças, transformações, chegadas e partidas, estar vivo com saúde e amor é o maior presente que o ser humano pode desejar. É muito gratificante. É uma felicidade assim, que acho que não existe nem palavras para poder expressar o que eu sinto lá dentro da minha realidade. Essa longevidade que eu tenho tido. É uma coisa tão grandiosa. Eu tenho o coração tão repleto de agradecimento a Deus. É uma gratidão tão grande, né? Que quando eu olho para trás e vejo tudo isso. O Dia do Voluntariado foi celebrado nesta semana, destacando a importância de ações solidárias. Vamos conferir na reportagem da Lohane Castro e da Ana Luísa Abreu. O Dia Nacional do Voluntariado é uma forma de homenagear pessoas que fazem diferença na vida de outras pessoas, que doam seu tempo, energia e talento, tudo da forma mais espontânea, sem receber nada em troca. Os voluntários são essenciais em organizações não governamentais, instituições e vários segmentos que têm ações de causas sociais. Uma dessas é a ACN, que vem da sigla em inglês Ajuda a Igreja que Sofre, e é uma instituição pontifícia. A entidade está espalhada por todo o mundo com um único objetivo: ajudar os cristãos. Assistencia a igreja nas suas maiores necessidades, seja os cristãos que sofrem por perseguição religiosa, seja os que sofrem por miséria. Então, através de uma arrecadação que acontece em tantos cantos do mundo, nós transformamos essa arrecadação em recursos, em ajuda pastoral para atender as necessidades da igreja. O trabalho da ACN só é possível por conta dos voluntariados, que na instituição são chamados de benfeitores, que podem fazer doações em dinheiro ou tempo. Ela é sustentada 100% pela doação dos benfeitores. E, Lohane, são benfeitores que às vezes pensamos, quando se fala de benfeitores, pensamos em pessoas com situação financeira muito confortável, né? E nem, não é, na verdade, a maioria dos benfeitores são pessoas muito simples, que compartilham pouco que tem porque entende a necessidade da partilha e da assistência àqueles que precisam, né? A Dona Maria era uma benfeitora e foi convidada para ser voluntária de forma presencial na sede da ACN. Há 6 anos, ela faz a diferença na vida de várias pessoas. Comecei a vir uma vez por semana e nos finais de semana também participando, né? Então, a princípio eu faço ligações de aniversário, convite para participar da missa, e nos finais de semana nós visitamos paróquias para divulgar o nome da ACN e, quem sabe, trazer mais voluntários ou mais benfeitores, né? E esse trabalho é gratificante, inclusive trouxe mais 2 pessoas, né? Minha irmã e uma amiga, e também gostaram muito e não querem mais sair também, porque é muito gratificante para a gente. Assim como a Dona Maria, uma outra senhora está fazendo a diferença na vida de várias pessoas há 25 anos. Ela ajuda as obras sociais dos redentoristas. Vamos para a Trindade conhecer essa história? Quem conta é a Ana Luísa. E agora eu vou ter o privilégio de conhecer a história da Dona Chica. Muito familiarizada, muito chamada assim, mas o nome dela é Dona Francisca. Ela atua há 25 anos aqui no CESP, com muito amor no coração, doa o seu tempo, fez várias amizades ao longo dessas quase 3 décadas e trabalha na cozinha, fazendo essas
obras, fazendo essas comidas uma mais deliciosa que a outra, né, dona Francisca? É muito gratificante você estar trabalhando nas obras, né? Eu tenho o maior prazer de estar completando 25 anos de CESP. Trabalhando na cozinha, mas minha amiga Gorete e a Tereza, que são nossas companheiras. Mas eu vou te falar uma coisa, se todo mundo doasse, tirasse um tempo para doar, menos que seja 5 minutos, para você de casca uma verdura, rasga uma alface, fazer uma salada, doar seu tempo, né, para fazer uma caridade, ajudar o próximo. É uma coisa maravilhosa, a pessoa se sente útil, a pessoa se sente feliz. Eu me sinto realizada de estar trabalhando aqui 25 anos, graças a Deus. Dona Francisca, o que uma pessoa precisa para ela ser voluntária? Cada um tem uma personalidade, claro, mas o que essa pessoa precisa? É ter um coração bom? É estar disponível? É ter tempo para ajudar? É ter tempo e tempo a pessoa se falar assim, eu não vou ter tempo, mas você tem que tirar. Você tem que fazer o tempo, né? Não, eu vou tirar 10 minutos para me ajudar, não carece só ser no CESP. Tem muitas instituições que estão precisando de uma voluntária, assim que nem a dona Francisca, né? Mas aí a pessoa fica, não, eu não vou trabalhar porque, gente, dinheiro é muito bom, mas dinheiro é bom, mas não é tudo na sua vida. O amor vence tudo, né? Você fazer o bem sem olhar quem é maravilhoso. Daqui a pouco voltamos com as principais notícias direto da TV Pai Eterno. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com mais notícias em primeiro plano. Um escritor mineiro lançou recentemente um livro para celebrar os 150 anos da chegada dos frades capuchinhos ao Brasil. Vamos ver a reportagem da Daiane Rodrigues. Em comemoração aos 150 anos da chegada dos frades capuchinhos franciscanos no Brasil, o escritor mineiro Wallace Gomes lançou um livro que traz a história desses missionários que vieram de longe para evangelizar em nosso país. Eu busquei resgatar a história dos freis capuchinhos no Brasil. Vim lá do primeiro momento que eles encontraram o solo brasileiro e transpus para Itambacuri, resgatando a história dos precursores, né? Frei Serafim, Frei Ângelo e depois os outros que vieram e deram sequência na evangelização de nossa cidade, né? Então é realmente uma devoção muito grande que se tem na cidade em relação a eles e eu acho até um tributo a eles pelo trabalho desenvolvido, porque além de evangelizar, eles colonizaram grande parte de nossa região, né? Ela é muito extensa e foi graças a ele que eles puderam colonizar essa região, levando a fé cristã. Intitulado 150 anos de evangelização em Itambacuri, o livro é uma homenagem aos religiosos e também à cidade que surgiu da fé dos povos originários e da simplicidade de quem começou a povoar a região do Vale do Mucuri. Há uma religiosidade muito grande do povo. É intrínseco das pessoas esse espírito religioso, né? Então eles têm realmente essa devoção, não só com Nossa Senhora dos Anjos, mas toda uma devoção e agradecimento
rendem até tributo aos freis franciscanos. A obra serve como base de pesquisa para aqueles que buscam conhecer a história da região, já que o escritor resgata todo o processo de colonização e, ao mesmo tempo, fomenta o interesse de quem lê a fazer uma viagem ao passado. O que está registrado não se perde, né? Então, tem muito de relatórios, de conversas com pessoas que viveram em algum momento a época, e eu tentei registrar, porque é uma forma realmente de ficar, vamos dizer, para a posteridade, vamos dizer assim, né? Não há um intuito, eu costumo dizer que não há um intuito comercial no processo, é só mesmo uma coisa de levar ao conhecimento público o que realmente aconteceu na história. A inspiração surgiu de uma das obras lidas pelo escritor e se fortaleceu com a festa de 150 anos, um presente dado a toda a comunidade. O nosso repórter Alan Ribeiro conversou com um especialista em legislação de trânsito e vai nos contar alguns mitos e verdades sobre as multas. Vamos acompanhar. As leis de trânsito são normas legais com o objetivo de disciplinar e orientar os condutores, para garantir assim mais segurança de todos os envolvidos no deslocamento diário, sejam eles motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas, entre outros. Mas ainda existem algumas normas que geram muita dúvida por aí. Por isso, no dia de hoje, vamos descobrir o que é verdade e mito relacionado às leis de trânsito. Se eu não receber a notificação da multa, não preciso pagar? Verdade ou mito? Mito. Notificação seja válida, quando o órgão tenta entregar a cartinha na casa da pessoa, ele pode usar do Diário Oficial, que é uma plataforma online, é um jornal eletrônico, onde o governo do estado dá publicidade a seus atos. Então, dentro desse portal, o Detran acaba notificando de forma em edital essa pessoa, tornando válida, assim, a notificação. Ou seja, a pessoa que acabou não recebendo a notificação, foi multada, não recebeu a notificação, quando for ter que pagar os documentos, vai verificar que tem uma multa lá em aberto, e essa multa pode gerar pontos ou até a suspensão da CNH dela. Posso recorrer à multa se eu achar que não cometi a infração? É verdade. Você pode recorrer de toda e qualquer infração, mesmo aquela que você pense que talvez não tenha uma alternativa, porque você foi pego em flagrante, seja dirigindo sem cinto, estacionando numa vaga irregular. É permitido ultrapassar o sinal vermelho de madrugada? Verdade ou mito? É um mito, mas ele pode ser verdade. Por quê? Até para justificar a resposta para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo. Algumas cidades acabam criando legislações municipais, da qual ela autoriza que entre as 22 horas e 5 da manhã, ou entre as 23 e 5 da manhã, o semáforo fique aquele sinal intermitente, aquele amarelo piscando. Dessa forma, o condutor, o motorista, ele tem que ter prudência ao chegar nesse cruzamento para poder ultrapassá-lo sem esperar que o sinal funcione. Nesses casos. Por que isso? Porque às vezes algumas cidades são muito violentas, perigosas, e é mais prejudicial, é mais perigoso ficar parado ali por um certo período de tempo do que atravessar com cuidado. Se eu for multado em outro país ou estado, não preciso pagar a multa? É mito também. Mito por quê? Hoje, o Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos se comunicam, eles falam um com os outros. Então, se eu levo uma multa, se eu sou do sul do Brasil e levo uma multa no Nordeste, fui passar as férias lá, acabei caindo na fiscalização, o que acontece? O meu número de CPF é o mesmo, o número de CNH é o mesmo, o agente vai lavrar o auto de infração, essa multa vai para minha placa do carro, ou seja, tem um sistema nacional que está ali e vai estar constando o pagamento. Além disso, a pontuação dela. Por vezes, uma suspensão da carteira, quando ela é num estado e você é de outro, ela demora um pouquinho mais, pela comunicação entre os órgãos.
Mas eu garanto para você, em 30 dias, que é o prazo da notificação, essa multa vai chegar no endereço do nosso motorista que viajou para outro estado ou cidade, e ele vai ter que ou se defender ou pagar pela infração. Vai ser a opção dele. Posso dirigir descalço? Verdade ou mito? Para dirigir carro, é verdade. Para dirigir moto, já existe uma questão de risco, mas é possível sim. O que a legislação diz? Que não é proibido dirigir de calçado. Então, posso dirigir descalço? Verdade. A legislação diz que você não pode dirigir veículo com calçado que não se afixe, não se afirme aos pés. E claro que o mais importante é ser um motorista consciente, conduzindo de forma responsável e principalmente evitando acidentes. Chegamos ao final do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você. Nos encontramos na próxima semana. Um abraço e até mais.